paz do Senhor, meus prezados irmãos e amigos. Com alegria e com gratidão a Deus, estamos estudando neste segundo trimestre do ano de 2022, pela nossa revista, editada pela CPAD, Revista de Adultos. O assunto desse trimestre: os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O comentarista desse trimestre é o nosso amado irmão pastor Osiel Gomes. Leitura diária da lição 3, cuja lição será estudada dia 17 de abril de 2022. Assunto estudado nessa lição: Jesus, o discípulo e a lei. Leitura diária de quarta-feira. Está no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 24. O tema do nosso breve comentário: a função da lei é levar o homem a Cristo. Como diz então, leiamos o que diz o texto de Gálatas, capítulo 3, verso 24. O apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz: de maneira nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A igreja da Galácia vinha sendo assediada pelos judaizantes, que tentavam impor sobre os crentes a obrigatoriedade da observância da lei judaica. Essas leis consistiam na guarda do sábado, na circuncisão, na abstinência de manjares, nos dias de festa, de lua nova, etc. Mas não era somente a igreja de Gálatas que sofria essa opressão, mas todas as igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 24. Vejamos então o que diz o texto sagrado. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 24. Está escrito: porquanto ouvimos que alguns que saíram de entre nós vos perturbam com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamentos. A igreja de Colossos também sofria essa investida dos judaizantes. O apóstolo Paulo lhes escreveu uma carta bastante esclarecedora sobre este assunto. Colossenses capítulo 2, versículos 14 a 17. Vejamos o que diz a palavra de Deus neste texto. Repetindo, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 14 a 17. Está escrito assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou dos sábados, porque são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Como diz o nosso texto em epígrafe, a lei nos serviu de aio. O que significa aio? Aio era um escravo encarregado de cuidar dos filhos menores do seu senhor,
até atingirem a maioridade, quando eram entregues pelo aio a seus pais. Uma vez entregue aos pais, a função do aio cessava sobre essas crianças, quando o pai então assumiu o controle. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. E agora que estamos em Cristo, a lei não tem mais domínio sobre nós. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 4, está escrito: mas o fim da lei é Cristo. Leiamos o texto sagrado como está escrito. Mas o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Não vivemos sem lei, estamos debaixo da lei de Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 21. Diz o apóstolo: não estando, contudo, sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Amém. Pastor José Serafim de Oliveira.